Em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência, que todo mundo chama de PCD, né? Sim. Dá uma geral nesse assunto, assim, o que é aposentadoria PCD, tem idade, não tem para conseguir, precisa ter contribuído, não precisa ter contribuído, requisitos, enfim, dá uma geral, é uma pergunta que está muito recorrente aqui, por isso que eu estou juntando um monte aqui para fazer para você, só dar uma geral nisso. Claro, Júnior, é muito interessante essa pergunta, por quê? Porque cada vez mais, principalmente pós-pandemia, né, a gente tem pessoas cada vez mais com incapacidade. Mas a gente tem uma lei lá de antes da reforma que dá direito a pessoa aposentar, pessoas que trabalham, até pessoas que foram reabilitadas, que foram trabalhar em outras funções, pessoas que trabalharam com deficiência. Por exemplo, eu tenho uma comunidade muito grande de pessoas com deficiência visual que trabalham no estado, trabalham como PCD em supermercado. Então essas pessoas têm direito a se aposentar com menos tempo de contribuição, tá? Não só homens como mulheres têm direito a se aposentar com menos tempo. E qual que seria esse menos tempo? O homem, para aposentar por idade, são 60 anos e a mulher, 55 anos. Ambos têm que ter 15 anos no mínimo de tempo de contribuição. Então você tem que comprovar, além de que você tem uma incapacidade, além de você trabalhar com uma incapacidade reduzida ou uma doença, você tem que comprovar que você estava trabalhando e pagando, tá? Segundo passo, eu quero aposentar por tempo de contribuição. Ok, o homem vai ter uma redução também por tempo de contribuição, mas aí vai depender da incapacidade dele, se é leve, grave ou moderada. Se for leve, menos tempo. Se for grave, um pouquinho menos de tempo. E se for moderada, você vai ficar no meio do caminho. E aí você tem que comprovar quanto tempo é a sua incapacidade. Para isso é feita uma perícia, para saber qual o tipo da incapacidade, para saber se a pessoa está incapaz, e a pessoa consegue aposentar com menos tempo de contribuição, com menos idade e sem redução de fator previdenciário. Isso que é o mais interessante. A pessoa aposenta com 100% da sua média. Então é uma aposentadoria que muita gente está procurando, porque muita gente trabalha, principalmente depois de 2018, que veio aquele pente fino, na época ainda do governo Temer, que trouxe vários aposentados por invalidez que tiveram as suas aposentadorias cessadas, né? Elas tiveram baixa desse benefício, principalmente bancários que estavam há 20, 30 anos, às vezes, com uma doença ocupacional, com LE. As pessoas tiveram que voltar ao mercado de trabalho sem nenhuma... O mercado mudou nesses 20, 15 anos. Então, tudo mudou, né? E as pessoas tiveram que voltar ao mercado de trabalho e voltar a trabalhar com essa incapacidade. Então, essas pessoas podem sim aposentar, é uma aposentadoria interessante e cada vez mais a gente tem tido procura dessas pessoas para essa aposentadoria. Doutor, eu tô olhando pro senhor aqui, tô tentando pensar em algumas coisas e acabou, não sei se o senhor falou e eu me perdi na sua resposta, mas qual que é o rol de doenças, assim? O que é considerado PCD? Ô Júnior, a gente tem um rol que são várias doenças que podem ser consideradas graves, mas eu não tenho uma doença específica. Não? Não. Vai depender de perícia médica. Tá. Então, eu sempre costumo dizer que a pessoa pode ter um câncer, que no meu entendimento, é uma doença grave, mas a pessoa pode estar curada do câncer, pode estar fazendo um tratamento e quer trabalhar, porque isso até ajuda psicologicamente ela no dia a dia a ter mais força e tudo mais. E podemos ter pessoas com Covid, que muitos disseram que era uma doença super simples, mas que tiveram complicações e tiveram sequelas, às vezes até dessa doença que poderia ser considerada muito simples. Então a gente tem que, a pessoa que tem a incapacidade, ela tem que passar por perícia, tá? E essa perícia que vai constatar se a pessoa tem uma deficiência grave, leve ou moderada. Tá bom.